Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Tempo de Qualidade Cast. E hoje, nada mais, nada menos do que essa maravilhosa que eu conheço há anos. Gente, eu sou extremamente fã. Mas foi um ajuste na agenda que vocês não têm ideia. Então, eu vou deixar ela se apresentar. Os números falam por si só. Ela é a própria mensagem. Seja muito bem-vinda, meu amor! Muito obrigada. Que honra estar aqui, né? Que bom que deu certo, né? Amém. Agora essas agendas, uma loucura minha, sua, mas no final deu tudo certo. Eu tô muito feliz e honrada de estar aqui nessa mesa pra gente ter um tempo de qualidade. Amém. Eu sou a Bruna Arguello, né? Sou expert em vendas, mentora de mais de 3.000 empresárias, sou apaixonada por vendas. Vou levantar essa bandeira até o fim da minha vida, porque vender é bom, vender liberta. E a gente precisa romper com essas crenças de que vender seja errado ou qualquer coisa que vai nos bloquear de prosperar. Eu também sou prova disso, porque eu já fui mentorada dela. Uma das primeiras. Ah, é? Uma das primeiras. Eu trabalhava numa loja de confecção de roupa fitness e a Bruna foi em uma determinada... Há uns 4 anos? Mais. Mas, gente, olha só. Quando ela estava no começo de carreira, eu já era fã dela, vocês imaginem agora, né? O tanto que eu lutei para trazer ela aqui. E ela foi prestar uma mentoria para nós. Gente, tanto de marketing, posicionamento, desde lá ela já traz todo esse contexto, né? Dentro de vendas. É extraordinário. Ela abriu muito a minha mente naquela época. Imagine agora o que ela tem para derramar aqui. Então, eu vou pedir para ela contar um pouquinho da história para vocês entenderem a ruptura na vida dessa mulher. Como começou, meu amor? Quando as pessoas me perguntam muito, né? Como começou? Porque elas olham hoje a Bruna com mais de 400 mil seguidores, morando em Alphaville, mentorando centenas de milhares de mulheres. E aí a pessoa, como começou? Só que não tem como eu falar de um começo específico, porque foram fases, todas elas tiveram começo e fim. E hoje eu estou no meio de uma próxima que vai ter fim, porque a nossa vida é cíclica, né? Então, quando me perguntam como tudo começou, eu digo que eu nasci quando meu filho nasceu. Ali tudo começou. Ali, quando ele nasceu, eu nasci junto com ele. Porque dali pra trás foram muitos erros. Eu tava muito perdida de mim, da minha essência, do meu propósito. Eu não entendia nada do que eu tava fazendo aqui nessa terra. E quando o Arthur veio, com 19 anos, fui mãe solteira, me vi naquela situação, meu Deus, agora eu tenho um bebê para orientar na vida. E eu sei como eu fui uma criança cheia de dúvidas. Falei, e se ele tiver as mesmas dúvidas que eu? As respostas que eu não encontrei para mim, eu preciso encontrar para ele. E foi quando eu comecei a buscar, me converti. E ali a minha vida foi transformada. E dali tudo começou. E eu comecei a vender bolacha na rua, que eu já tinha saído de casa com 16 anos de idade. Já morava só eu e ele. Então, eu morava num quarto e banheiro, uma kitnet. Fazia bolachinha junto com a minha avó. Nossa. E eu tinha que dividir o lucro com ela. Eu usava o cilindro dela, o forno dela, ela tinha receita, a gente fazia juntas, eu embalava, vendia na rua, voltava, tirávamos o custo para reinvestir numa nova receita. E o lucro era dividido em 2. Nossa. E ali foi uma escola para mim. Depois de vender bolacha, fui juntando uma graninha. Obviamente, a gente sempre quer vender algo que dê mais lucro. Porque o ponto não é só vender, né? Vender é muito importante. Mas vender para ter lucro. E aí, eu comecei a vender roupa de porta em porta. De sacoleira mesmo. Então, eu levava junto. Aí, eu oferecia para uma amiga da amiga. Fazia listinha de mulheres que eu conhecia. E mandava SMS. Caramba. Não tinha WhatsApp ainda. Ou tinha, eu não sabia, não usava. Mandava SMS, me comunicava pelo Messenger do Facebook, postava no Facebook e comecei a vender roupa. Aí vim pro Brás, não tô em São Paulo. Eu fui pro Brás, comprei roupa, trazia, revendia. E aí, nessa época, a internet não era o que é hoje, né? Nem perto. Nem o acesso, nem a facilidade, nem pessoas criando conteúdo. Então, ninguém sabia quanto você pagava numa roupa no Brás. E aí, havia um superfaturamento, que até uma vez uma pessoa falou, mas você não acha errado? Não, é o meu trabalho, é o meu tempo, é a minha dedicação. A pessoa compra se ela quiser. Então, eu pagava R$10 numa blusinha que eu vendia R$89. Se tem gente querendo pagar, tá tudo certo, é o meu negócio. Você sabe o seu processo. Exatamente. Eu sei quanto me custava passar
noites em claro, dentro do ônibus de comprista, com medo de ser assaltada, com medo de passar um acidente, né? E eu ganhei muito dinheiro nessa época. Foi quando eu comprei meu primeiro imóvel próprio, meu apartamento, com 21 anos de idade. Uau! Sim, de 19, mãe solteira, morando num quarto e banheiro, com 21, comprando meu primeiro imóvel próprio. E sabe o que é legal dessa história? Eu não sei se você teve acesso a esse tipo de informação como eu, mas que tipo, na Caixa é muito difícil aprovar, é muito difícil conseguir financiamento, que casa própria é algo que é muito difícil, que é muito caro a entrada. Muitos empecilhos. Exato. Uhum. E eu lembro que na minha cabeça isso não fazia o menor sentido. Eu não olhava pra isso. Eu sabia, já tinha escutado, mas não dei ouvidos. Porque o ponto não é o que você escuta, o senso comum, mas é pra que você tem dado os seus ouvidos, pra que você tem colocado o teu foco e acreditado e tomado como uma verdade. E eu não tomei aquilo tudo como uma verdade. A minha cabeça era assim, se eu pago um aluguel, por que eu não posso pagar a prestação de algo que é meu? Essa era a única coisa que fazia sentido na minha cabeça. Mentalidade. E aí eu falei pra minha mãe, por que eu não compro um apartamento, ao invés de eu pagar aluguel, eu pago a prestação? Ela, é verdade, filha, vai lá. E aí que eu falo, as pessoas para quem você divide os teus sonhos, né? Isso interfere muito. Ela podia ter me jogado um balde de água fria, como muitos pais fazem. Exato. Tão importante do que a sua caminhada é quem vai trilhar ela com você. Exato. Quem vai estar ali junto. Que essa pessoa, ela tem o poder de te potencializar e falar, isso mesmo, vai lá. Exato. Ou de falar assim, ixi, não é bem assim que funciona, é difícil demais. E muitas vezes as pessoas, elas param de sonhar porque alguém diz que é difícil demais. Sim. Porque alguém fala que não é pra ela e que não é possível. Aí ela pega a vivência do outro, as crenças do outro e toma como verdade pra ela. E eu não fiz isso e minha mãe me ajudou a não fazer isso. E eu fui atrás e consegui. Eu brinco que eu não sabia que era tão difícil. Fui lá e foi fácil pra mim. Eu não sabia que era tão impossível assim. Hoje eu tenho percepção de, caraca, quantas famílias com carteira assinada, comprovação de renda, uma reserva financeira e não conseguem comprar sua casa própria. Mentalidade. Não consegue romper na mentalidade, né, Bru? Eu falo que mentalidade não é... Tem uma frase que eu falo assim, tá até no meu planner. Acreditar não garante o seu sucesso, mas não acreditar garante o seu fracasso. Porque só acreditar também não adianta, né? Você tem que trabalhar, você tem que levantar, você tem que ir atrás. Porque senão também não vai acontecer. Não adianta você ser uma mentalidade good vibes, mentalidade positiva e dormir até meio-dia. Não fazer o que tem que ser feito. Agora, se você trabalhar igual uma doida, sem acreditar que você é merecedora, que coisas extraordinárias acontecem, você acreditar sempre que pra você é o pior, aí, filha, pode trabalhar. Que não vai. Nunca vai prosperar. Não vai romper. Não vai romper. Então, eu creio que esse romper da minha história tem muito a ver com o que eu acreditava sobre a vida, sabe? E é assim, no meu livro eu conto muito, inclusive eu trouxe um diferente. Gente, inclusive, nossa, olha isso. Vocês estão entendendo o nível que eu estou? Eu estou recebendo, gente, um livro. Presente pra você, quero que você leia. Com certeza, maravilhoso. Vender ou morrer. Gente, isso aqui não é pra qualquer pessoa não, tá? Não é falar assim, não, porque essa... Não. É pra todo mundo, porque tudo você vende, até você. Você é a sua própria empresa. Então, isso aqui é um conteúdo de extrema importância e com certeza eu vou ler e vou postar depois pra vocês, que vocês sabem que eu posto tudo que eu leio, né? E no livro, né, quando eu tava escrevendo ele, sobre vendas, né, eu falo muito sobre parte de mentalidade também. Sobre como aquilo que você acredita vai ser a vida que você vai criar. Então, qual que é a sua percepção sobre vendas, sobre negócios? E aí no livro eu conto que não posso ser hipócrita. Para Bruna Arguello, que antes de ser casada era Bruna Medeiros, era muito fácil vender. Por quê? Porque eu fui doutrinada para ser um sucesso. Eu tive uma mãe que falava assim, vender é bom. Vai lá, vende, que você chega onde você quiser, minha filha. Então, minha mãe, ela plantou em nós, tanto em mim quanto na minha irmã, uma mentalidade de sucesso. Onde não tinha escassez, onde não tinha crença limitante de merecimento, de potencial. Eu acreditava que eu podia, que eu conseguia, que eu era capaz, que trabalhar era bom. Então, não tinha reclamação de patrão.
Que muitas crianças às vezes crescem ouvindo o pai falar mal do patrão. Sim. Cresce reclamando que isso aqui é coisa de rico, não é pra nós. Eu não tive isso tudo. Então é fácil falar, porque a minha mentalidade, ela foi programada pra chegar onde eu cheguei de fato. Porém, na área sentimental, não. Então, assim, na área sentimental, eu trouxe outras crenças. E Por conta da gravidez e de tudo mais? Não, na verdade não. Olha só, a gravidez prematura e fora de um casamento já foi consequência dessa crença. Ai, uau. O que acontece? Eu fui uma criança com TDAH. Eu só tenho percepção disso hoje. Mas hoje tá muito na moda, né? Infelizmente, pessoas sem conhecimento... tudo é TDAH. tudo TDAH. Não, mas eu era uma criança que só ouvia assim: acorda, menina, presta atenção, você não enxerga um palmo na tua frente. Vamos, menina, sua dormida. Acorda, vamos. Presta atenção. Você não tá enxergando? Você não é capaz de enxergar o negócio que tá na tua fuça. Então, uma criança que cresce ouvindo só crítica, e não por maldade, é por falta mesmo de saber lidar com aquilo. Sim. Porque eu, como mãe agora, eu entendo. Não é fácil. A nossa vida é no vezes 2, literalmente. Aí você tem uma criança que é no -1. Não bate. Aí você não tem tempo pra ter paciência com as coisas, pra poder dar atenção e a paciência que aquela criança precisa. Imagina uma criança com TDAH. Então, eu não ia bem na escola. Eu tinha uma prima que lia livros atrás de livros. Eu não conseguia ler um livro. Não conseguia ler, minha mente viajava. Eu ia pra longe. Quando eu via, passou meia hora, eu me perdi. Não sei nem onde eu tinha me perdido. Não sabia onde eram as capitais. Eu tinha dificuldade real de aprendizagem. Então, eu me sentia burra. Eu me sentia limitada com uma série de coisas. Mas pra ganhar dinheiro, eu ia ser boa. Porque minha mãe me fez acreditar nisso. Mas, como ser humano, eu me sentia impotente, sem valor. Uma pessoa que... Como eu me sentia, tá? Eu sentia que eu causava problema pra minha mãe. Assim, eu canso a minha mãe, eu incomodo a minha mãe, eu prejudico a minha mãe, eu atraso a vida da minha mãe. Então, a minha percepção de amor era crítica. Porque era o que eu recebia a vida inteira como criança. Então, quando eu era bem tratada, eu não sabia receber amor. Eu não conseguia receber amor. Pra mim, era bem louco. Porque, sabe, namoradinho, adolescência. Então, quando eu vinha um menino legal me tratando com amor, nem eu entendia o meu comportamento. Eu repelia. Sai. Porque no inconsciente, a minha mente falava assim: você tá doido? Isso aí não é o que você merece. Isso não é amor. Porque amor é o que a sua mãe te deu, porque é a sua mãe. Que era só o que você tinha de conhecimento. Foi só o que eu recebi a vida inteira. Então, eu não sabia ser bem tratada. Eu não conseguia... Olha que doideira. Eu não conseguia admirar alguém que gostasse de mim. Porque como é que você tá doido? Me tratar assim? Você tem algum problema? Porque não é assim que eu mereço ser tratada. É uma programação mental. Com certeza. Que não é culpa da minha mãe, sabe? Não é mesmo. Era a competência deles no momento que eles viviam, na época que eles viviam. E detalhe, a percepção de cada um também. Sim, com Porque certeza. se você falar com a minha irmã, minha mãe ela nunca fez nada pra minha irmã nesse sentido, porque cada um percebe o mundo de uma maneira. E eu, naquele momento, recebi dessa forma. Então, você vê como mentalidade na venda, na vida. Toda vez que você estiver passando por algo na sua vida que você não está contente, olha para o que você acredita sobre aquilo. O que eu acredito sobre isso aqui? E eu falo, eu magoei muitas pessoas nesse processo de relacionamento. Fiz muita merda porque eu não sabia ser amada. Agora, quando era um traste que me maltratava, aí, minha amiga. Ai, tô amando. Amava, né? Não, teve um relacionamento em específico que era bem doentio da minha parte. Porque se o cara me pisava, eu amava. Se ele voltava pra mim, daí eu não conseguia, não queria. E ficava esse vai e volta doentio. E nem eu conseguia me entender. Porque eu não entendi o que estava acontecendo. Era como se fosse um botão, liga e desliga, sabe? Sim. Bem doido. E um dia eu percebi isso, porque eu não sou burra. Se eu não tô gostando do resultado que eu tô tendo, assim como nas vendas, não tá batendo meta,
Não tá vendendo? Você tem um sonho, você tá vendo que você não tá caminhando pro caminho dos seus sonhos, você é a maior interessada. Eu falei, não, peraí que tem uma coisa errada aqui. E não é isso que eu quero viver, porque eu recebi palavras de Deus de que eu ia ter uma família, de que Deus tinha preparado. Inclusive, eu recebi uma palavra de um pastor que disse que Deus estava mostrando para ele um tapete vermelho, eu vestida de noiva. Só que eu sabia que da forma como eu tava, isso nunca ia acontecer. Ou ia acontecer para dar errado. Porque eu não tava pronta para um relacionamento. Porque eu tava machucada. E eu fui lá e reprogramei a minha mente. Exato. Falei, não vou aceitar isso aqui pra mim, não. Eu tive entendimento sobre isso esses dias. Que quando você recebe um milagre é porque você está preparado. Mas quando Deus te dá uma visão, é porque Ele está te preparando. É por isso que é uma visão. Muito bom, isso, exatamente. Eu não tava pronta pra viver aquilo. Mas eu não... Aí que tá. Você viu que eu postei um vídeo de uma palavra que eu recebi sobre esse sucesso que eu tô vivendo. E uma pessoa comentou, ele também me prometeu, mas eu estou passando por muita humilhação e esse dia nunca chega. Algo assim, não lembro exatamente as palavras. Mas aí eu te pergunto, quantas vezes a gente recebe uma palavra, a gente recebe uma orientação, uma promessa de Deus, um sonho, mas aí a gente não vê na vida real, porque a visão ela tem que ser espiritual. Sim. Porque quando eu recebi aquela palavra ali, só Deus sabe o que eu tava passando. Só Deus sabe que quando eu recebi aquela palavra de que... Só para contextualizar para quem não sabe da palavra, vamos por partes. Eu fui na igreja, inclusive que é a igreja da Pamela, a convite de um amigo em comum. Não sou daquela igreja, não sabia nem quem era o pastor que ia estar lá. Esse pastor tão pouco me conhecia. E esse pastor, né, me entregou uma palavra. E ele disse, Deus vai levar o seu rosto na internet. Detalhe, tá? Ele entregou várias palavras naquele dia. Eu fiquei emocionada porque eu tava lá e foi lindo. Ele podia ter falado, assim como ele falou pra aquela outra moça loira, que ela ia passar num concurso. Ele podia ter falado pra mim, que não tem nada a ver comigo concurso. Eu trabalho com a internet. Ele falou, Deus vai mostrar o seu ofício. Deus vai levar o seu nome. Você vai alcançar muitas pessoas através da internet. E Deus vai te trazer alianças. E esse era um ponto. Naquela semana eu tava muito machucada, cansada de fazer tudo sozinha. Eu não aguentava mais. Eu queria não parcerias, eu queria alianças. E eu falei isso pro meu marido, eu tô tão cansada de fazer tudo sozinha, não tenho parcerias. Eu tive uma decepção com uma parceria, enfim. E a promessa vem, mas no outro dia de manhã nada tinha mudado. Nada muda, né? Não. Mas sabe que, bro, eu vejo isso muito ardente nas pessoas que elas vivem frustradas com Deus, porque, primeiro, elas têm que entender que tem diferença do mundo espiritual do mundo carnal. Não dá pra andar sem Deus, mas não dá pra andar com Deus e não fazer nada. Exatamente. É um processo. Tanto que ontem a gente estava lá na célula e falou assim, quando você quer pular a etapa, você queima. Agora, quando você caminha, você alcança. Porque é a mesma coisa que querer receber o diploma de uma faculdade sem ter feito a faculdade. Não vai ter como. Você não vai aguentar sustentar a promessa que você vai viver. E foi comigo, foi da mesma maneira. Aí as pessoas pensam assim, que, nossa, vê aquele vídeo, a Bruna chorando, emocionada, recebendo uma palavra, de repente olha meu Instagram, caraca, ela tá com 400 e poucos mil seguidores, aconteceu, Deus cumpriu, que top. Mas e o caminho daquele dia, daquele choro até o dia de hoje? Tiveram noites e noites e dias e desafios e situações. E as pessoas olham, e esse é um problema da internet, sabia? Ela faz parecer que tudo é muito lindo e só lindo. Exatamente. E essa menina, talvez se ela estiver assistindo esse vídeo, eu quero falar pra você que não significa que porque tá difícil, que não vai se cumprir. Esse é o desafio, é você crer sem ver, porque isso é fé. Porque se você tem que ver evidências de que você está indo no caminho certo, você precisa ver algo para se apegar, você precisa de uma prova, de algo para te sustentar, não é fé. Exato. Fé é quando você se sustenta em pé, mesmo quando tudo diz que não. E é um dom. Nada diz que sim, nenhuma evidência de que vai acontecer, mas você crê. Exatamente. Você toma posse daquilo, aí você vive.
Não tem como viver sem antes você crer. Já agir como se já tivesse tomado posse. É que só querem dar glória na hora que acontecer. Nós já estou dando glória aqui, porque se tem uma palavra que já foi derramada, nada se levanta contra nós sem que uma palavra já seja derramada sobre a gente. Exatamente. Aí tem que ser difícil mesmo, né? Tem que ser forjado. Isso mesmo. E naquele dia, tava doendo e continuou doendo. As dores do dia a dia, do desafio, dos problemas, elas estavam ali. E eu tive que tomar posse daquela palavra e, a partir dali, tomar as minhas decisões crendo que eu recebi uma palavra. Porque quando surgiu a oportunidade de eu ir para Alphaville, que nem foi uma oportunidade, foi nós que criamos essa oportunidade. Eu falei, eu quero ir. Eu falei, eu quero. Porque eu sabia que lá estava tudo acontecendo. E muitas vezes a gente fica nessa dúvida, vou ou não vou, faço ou não faço, rompo ou não rompo, decido. Porque toda mudança, para você sair do nível A para o nível B, você vai ter que fazer uma mudança, sair daqui para ir para lá. E na hora de fazer essa mudança, dar esse passo, tomar essa decisão, a gente coloca tudo na balança. Sim. Aqui onde eu estou, tá tudo garantido, quando muitas vezes esse garantido tá horrível. Tá péssimo. E você tá cômodo ali? Mas tá garantido. É. Porque tá na minha segurança, na minha confiança, no meu controle. Mas eu vou pra um desconhecido. Putz, mas e se... Cara, e se ficar pior do que tá agora? A gente começa a pensar assim. E nessa hora é que você tem que decidir pautado naquilo que você crê e não naquilo que você vê. Você tem que crer. Aí é a hora de colocar a fé em ação. Exato. E eu fui doida, né? Porque eu ainda levei meu marido e meu filho pra essa aventura comigo, sem nada garantido. Foi de vez. Ou vamos, ou vamos. E aí tem um grande ponto. Fui. Foi tudo perfeito? De forma alguma. Teve choro, teve desafio, teve problema. E as pessoas olham só o resultado final. É óbvio, gente. Eu não vou ficar postando... Eu posto chorando também, até pra mostrar que não é só glamour. Mas não... A maioria das vezes a gente mostra só as coisas boas, né? Ah, ninguém vai querer teus boletos, né? Não. Ninguém vê os desafios de morar num lugar onde o custo de vida é o dobro. Ninguém vê os desafios de você estar no conforto da sua casa própria e de repente estar pagando aluguel. Que aqui, o aluguel daqui não paga lá porque lá é muito mais caro. Tem que inteirar. Ninguém vê que eu tô morando numa casa 5 vezes menor do que eu morava aqui, e ainda pagando mais caro, porque é assim que é a realidade de São Paulo. Isso ninguém vê. As pessoas só olham e aí se iludem, achando que quando Deus promete, isso significa não ausência de problema. Mas quando Jesus, na verdade, falou, no mundo tereis aflições. Ele falou, sim, amada. gente. Ele não mente. Vai ter perrengue? Vai. Mas com Jesus e com um propósito, você sabe pra onde esse perrengue tá te levando. Exato. Tem um fundamento pra onde você tá indo. As pessoas não querem pagar o preço, né? Só querem colher. Exatamente. Querem colher. Aí as pessoas olham e sabe o que é legal? Quando eu comecei a fazer o que eu faço hoje, galera aqui, né? Sempre tudo de perto, né? Jesus, né? Na cidade dele não teve honra. As pessoas começam tirando sarro de você. Uma vez uma pessoa foi compartilhar um stories meu pra alguém e que compartilhou pra mim. Uau! E kkkk, olha isso. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Depois, o segundo estágio, quando você começa a ganhar um corpo, as pessoas começam a querer te dar pitaco. Não sei, depois me fala em que fase que você tá. As pessoas começam assim. Ai, Pamela, acho que você não devia postar isso. Acho que você se expõe demais. É loucura. É loucura. Olha, será que você devia fazer isso mesmo? Eu acho que assim, você tá dando um passo muito alto, muito... Cuidado, vai com calma. Cuidado pra não se expor tanto na internet, tá? Aí isso aqui você... eu não postaria. Querem se meter. Aí você passa esse estágio, vai pro terceiro. Como é que você fez? Me dá umas dicas aí. E aí não tem mais, tipo, não faz isso, não deveria fazer. Não. Porque aí você conquista o respeito das pessoas. Exato. E hoje eu olho as mesmas pessoas que tiraram sarro ou que não deram a mínima pra mim querendo aprender comigo. E tá tudo bem, eu sou fonte, como diz Lara nesse look, né? Exato. Sou fonte inesgotável, vou estar aqui, vou compartilhar, vou ajudar.
Porque é sobre ela, não é sobre mim. Exato. E as pessoas me perguntam sobre isso também, né? Porque nesse papel eu falo, gente, eu só quero uma coisa. Se for pra vir pra tomar algo, mas venha rápido, venha depressa, tome aquilo que precisa e vá. Pra não atrapalhar o meu fluxo, porque, né, outras pessoas precisam vir pra fazer parte disso também. E eu quero só entregar mesmo. Aquilo que Deus tá derramando, a gente vê pra entregar na terra. Exato, é bem isso. É esse que tem que ser o pensamento. Eu não fico... Eu já fui assim lá na adolescência e me causou muitas feridas. Ficar achando que o outro tem que me valorizar, o outro tem que me honrar, o outro... Ninguém tem que nada. Ninguém tem que fazer nada por você. E quando você zera as expectativas e não espera nada do outro, qualquer coisa que vier é lucro e você se surpreende. Exato. No meu casamento foi assim. Eu entendi, porque eu tive que aprender a ser esposa, né? Porque pra eu conseguir casar, eu tive que mudar toda a minha mentalidade. Reprogramar minha crença de merecimento, de amor, tudo isso. Mas é quando você casa, você precisa aprender a ser esposa, porque ninguém ensina a gente a ser uma esposa. É. Pelo menos pra mim, ninguém ensinou. Ainda mais nós que fomos mães novas, acho que a gente aprendeu a ser mãe primeiro e depois aprendeu a ser mulher. Exato. Não, e a gente aprende a ser independente, a ser forte, corajosa. Então, peraí, ninguém veio aqui e me ensinou a ser auxiliadora, a depender. Entende? E aí eu tive que aprender a ser esposa no dia a dia e com isso eu tive que aprender a não esperar que o outro faça para que eu faça. Porque se eu fosse depender do Egídio para que ele merecesse algo, para que ele suprisse as minhas expectativas para então eu suprir as dele, essa matemática nunca ia bater, porque a Bíblia diz que a mulher é sábia, não é o homem. Ela fala que a mulher é dificular, não o homem. Então, nosso papel como mulher é ser agente de transformação dentro do nosso lar. Exato. E é desafiador, porque o ego grita. Eu lembro que eu nem sei se eu tô falando de... Pode falar, é isso mesmo. A gente veio aqui pra isso, pra contar o Bruno e pra contar tudo. Fala de venda, fala de casamento. Fala de tudo. Fala de mulher, fala de tudo, uma... Tá tudo certo. E aí um dia ele chegou em casa e eu sempre trabalhei fora, né? Então eu trabalhava, ia, vendia, loja e não sei o que, treinamento. Aí ele chegou à noite, o que tem de janta? Olhei, mas só essa pergunta já era uma afronta. Aham. Olhei, o que tem de janta? O que você fez? Ele, o que você fez? Você não fez? Falei, não, você fez? Daí ficou aquela... Meu Deus. Uhum. Aquela disputa de poder. É, tipo, você não manda em mim? Ué, não é minha obrigação, é tudo. Eu falei, eu trabalhei tanto quanto você. Ele, mas você é mulher. Rapaz, fala uma frase dessa, né? A mulher vai pra 10 pra cima do homem. Só que eu vi que aquele caminho não ia me levar pras promessas de Deus. E esse é um ponto também. Aham. Se Deus te prometeu, você vai te levar alto. Muitas pessoas recebem palavras de Deus. Só você buscar aqui, Deus fala com você. Que Deus vai te levar em tal lugar nas nações, que Deus vai te dar voz, que Deus vai te levar em algo grande, que Deus vai te entregar algo grande, enfim. Deus te deu uma promessa. Mas não quer dizer que Ele que vai fazer a promessa. Você precisa se submeter. Porque vamos falar, de Abraão. Deus deu uma promessa para Abraão. Mas Abraão precisou tomar decisões e ter atitudes que levaram ele para a promessa. Saiu da família, entregou filho. Entende? Deus convida a gente para viver a promessa. Eu creio na soberania de Deus, né? Eu creio que não tem como a gente frustrar os sonhos de Deus. Eu não tenho essa ousadia. Ah, Deus prometeu e porque eu não fiz minha parte, Deus não vai cumprir. Não, se Deus faz o que Ele quer, Ele não depende de nós para agir. Mas eu creio que Ele permite que nós façamos a nossa parte. No final, se a gente não fizer a nossa parte, os planos dele não vão ser frustrados, vão se cumprir. Sejam quem vai perder de viver é a gente. Exatamente. No final, o plano dele sempre se cumpre. Para todos, não são frustrados. Mas quem perdeu de viver os sonhos dele até que os planos se cumpram, somos nós. Exatamente, perfeito. E aí eu olhei e falei assim, não, isso aqui vai dar ruim. Não vai me levar pra lugar nenhum. E eu, toda hora pensava em querer separar. No primeiro ano de casamento era toda hora, não quero mais isso, porque ele é um grosso, porque ele é não sei o quê, porque... Esses que o povo coloca um monte de coisa. A sociedade coloca uma série de coisas na nossa cabeça. Eu falei, isso aqui vai dar ruim. Aí eu comecei a estudar sobre relacionamento. Comecei a ir atrás de buscar soluções. As pessoas não buscam soluções. Não.
Elas só olham o problema. Entrando nisso e já puxando a questão da venda, eu lembrei de um exemplo muito claro que eu dou. É, por exemplo, assim, você trabalha com vendas. Aí o que você quer? Aí você fala, tá muito difícil o mês. Aí pede pro patrão baixar o preço, colocar promoção, fazer liquidação. Mas pergunta se o ser humano lê um livro desse. Não lê. Pergunta se ele fez a parte dele, se foi buscar um curso. Se foi buscar uma forma de abordagem diferente. Até a pergunta é assim, o movimento tá fraco. Dá pra baixar o preço? A pergunta tá errada. O movimento tá fraco. O que a gente pode fazer pra aumentar o movimento? Exato. Se você aprende a fazer a pergunta certa, você encontra as respostas certas. O problema começa na pergunta, no pensamento. É olhar só pro problema sem pensar numa solução. Porque tá um movimento fraco, beleza, o que eu posso fazer? Não tá vendendo, o que eu posso fazer? Autoresponsabilidade. E dá trabalho. Esse é o problema, dá trabalho. Ter autorresponsabilidade. E vendedor gosta de culpar, sabe o quê? O vendedor, ele gosta de culpar o cliente. Os clientes só querem comprar fiado. Os clientes só querem desconto. Minha cidade é pequena, que ninguém quer comprar nada. Não sei o quê. Aqui, os clientes não querem pagar. Querem, enfim. O meu chefe isso, o meu chefe aquilo, a marca que tem aqui, essa marca não sei. Então, assim, eu olho 1 milhão de motivos externos para eu não estar vendendo, mas eu não olho, assim, o que eu podia estar fazendo e não tô. Não fazem. E aí é perigoso você encontrar culpados externos. Porque o culpado externo, mesmo que ele exista, não tá no meu controle. Eu não mudo o cliente, eu não mudo o meu patrão, eu só mudo a mim. Tua perspectiva de olhar a situação. Então, a pergunta é o que eu posso fazer. Inclusive, no meu Instagram, lá nos destaques tem um teste que eu fiz com o Arthur. O Arthur, ele foi uma criança muito pessimista. Muito cético. Então, ele... nunca mais eu vou conseguir. Nunca vai dar certo. Então, eu precisava ensinar ele a ser positivo. A entender que aquilo era perigoso. Que as palavras tinham poder. Tem poder, né? Aí, eu fiz o teste do arroz com ele. Coloquei um potinho de arroz com água. Escrevi no rótulo amor, paz, alegria, vitorioso, corajoso, vencedor. No outro, o oposto. Feio, ridículo, idiota, ódio. Um escrevi amor, outro escrevi ódio. Nós guardamos em lugares separados do mesmo guarda-roupa. Então, um numa porta, outro na outra, do guarda-roupa dele. Todos os dias de manhã a gente ia lá e xingava um. Seu idiota, seu babaca, seu... E no outro a gente ia lá e falava, te amo, obrigada, lindo. E no período ali de 30, 40 dias, não me recordo exatamente, o arroz do amor, ele continuou cheio de água. E a água até aumentou. E branquinho. O outro secou, porque absorveu tudo aquilo e embolorou. Uau! E tá lá, eu postei, filmei e tudo. Então é um fato. E você imagina, se isso aconteceu com o arroz, o que acontece dentro de nós? Quando a gente fica reclamando, murmurando, sabe? Só olhando para aquilo que eu não tenho, aquilo que não tá dando certo. Porque na minha caminhada, muitas coisas não deram certo. Ninguém sabe, né? Mas o meu Instagram, ele cresce muito. Cresceu de 404 mil seguidores que tava domingo, hoje, que é quinta-feira, tá 406 mil. Tipo, sem tráfego para crescer base. Cresce! Só que eu tenho um problema que ninguém vê, que é visualização de stories, que é uma bosta. Eu vou ficar reclamando disso, vou ficar murmurando. E tem gente que perde a bênção por causa de uma coisa que veja o contexto todo. Exato. Né? E aquilo que a gente estava falando, quando o diabo não consegue te parar, ele tira o teu foco. Te distrai. Ele te distrai. Então, às vezes, você tá todo aqui, você tá vivendo romper, você tá aqui, ó, focado na formiguinha que tá ali no canto do teu quarto. Verdade. E uma vez um pastor me falou um exemplo. Às vezes você tá com uma parede linda, de azulejo, coisa mais linda. Tem uma pecinha de azulejo trincadinha. Você não consegue ver toda a parede, você só olha pra aquele e você acaba... não vou trocar. Você estraga uma parede inteira por causa de um negocinho que era só desfocar. E a gente faz isso. Fazemos muito. Faz isso com a rede social, faz isso com a empresa, faz isso com o relacionamento, faz isso com o ministério. Com tudo. Eu lembro que no meu ministério eu era assim. Tem a ver com o comportamento, né? Doentio de não saber receber amor. Mas as meninas que eu cuidava, eu era líder de célula, né? As meninas que eu cuidava,
que me davam atenção, que queriam carentes, que queriam atenção, eu não dava bola, eu nem ligava. Aquelas que fugiam de mim, que não queriam, aquelas eu ficava ali insistindo. E um dia eu também percebi esse padrão de comportamento doentio. Nossa. Falei, cara, por quê? Tem a fulana, a ciclana, a beltrana que estão aqui sedentas de Deus. Ao invés de eu ir tomar café com elas, eu fico igual uma doida querendo trazer a qualquer custo a... Aí eu lembrei até daquela passagem da pérolas aos porcos. Aham, com certeza. Faz total sentido. Porque Jesus disse que se você não fosse recebido numa casa, era pra você bater a poeira do pé e Tchau. E tchau. Tchau, obrigado. Então, assim, a gente não deve deixar de fazer a nossa parte, mas insistir é só se Deus mandar. Exatamente. Saber onde gastar e como gastar energia, né? Bru, aí do seu coração agora. Lá. Um direcionamento para quem quer romper, fazer essa ruptura, né? Buscar empreender, independente da área que for, né? Em relação à sua mentalidade também, da Bruna. Olha, o primeiro passo para quem quer romper, transicionar, né, viver uma mudança, é você fazer uma carta para você mesma nos dias difíceis. Porque vão ter. Eles vão acontecer com mais frequência do que a gente imagina. E o problema não é o que você faz no dia que você tá bem. Porque no dia que você tá bem, você é só a melhor versão. O que vai mudar o seu resultado é como você lida com o dia mal. Se você souber aguentar firme, não pôr tudo a perder no dia mal. Esse dia mal pode ser até uma TPM, uma frustração, uma decepção, uma dor de cabeça, mas tem dias que... Sabe aquele dia que parece que não vai? E a gente costuma pôr tudo que eu construí nos dias bons a perder por causa de um dia ruim. Um dia que você não consegue ter esperança. E a palavra de Deus, ela diz que, lá em Provérbios 13:6, se não me engano, ou 6:13, que a esperança adiada adoece os ossos. E quando eu deixo de ter esperança, eu adoeço. Então, como é que eu vou me manter? Eu tenho que manter, né, trazer à mente aquilo que me traz esperança. Então, escreva uma carta mesmo, saber onde você quer chegar. Por que você quer chegar? E o que vai acontecer quando você chegar lá? O que vai mudar na sua vida? Porque, assim, tudo muda quando algo muda. Quando a minha vida financeira mudar, o que vai mudar? Eu gosto muito de acompanhar uma linha que fala sobre isso, sabe? Que tem gente que não prospera, porque se ela prosperar, ela vai romper um ciclo familiar. Ela vai ser, talvez, julgada pela família, porque agora é a riquinha. Então, ela não quer perder sua essência. Então, se você não souber exatamente o porquê que você quer chegar lá, como você vai se manter lá, e o que te motivou a começar a querer sair daí, com muita clareza. E essa carta vai ser sua melhor amiga. Você vai olhar pra ela no dia mal, você tem que ter clareza, olhar todos os dias pra saber o porquê que eu vou enfrentar esse dia difícil, essa dificuldade, porque é doloroso mudança. Mudança é doloroso, vai doer sair da zona de conforto. Tem dias que você pensa assim, pra que eu fui inventar isso? Eu lembro que um dia eu dirigindo em Alphaville, chorando muito, falando, cara, o que eu inventei pra minha cabeça? Deixei minha casa confortável, uma vida financeiramente estável, um lar confortável, estar perto da minha mãe, perto da minha irmã, o meu filho perto do pai dele. Eu fui arrumar só BO pra minha cabeça. O que eu fui inventar? E aí, sabe qual que é o pensamento que começa a vir nesses dias? Porque todo mundo passa? Ai, não precisa disso, não. Abandona tudo, volta e fica onde você tá, que tá bom. Essa vontade de voltar pro Egito. Pra mediocridade. Olha pra mediocridade. Mediocridade. Deixa eu ficar aqui que tá bom. Pra que eu vou passar por toda essa dor? Porque daí a gente esquece do porquê. Esquece pra onde eu tô indo e como lá vai ser bom. Igual o pessoal do povo do Egito. Vamos voltar lá pro Egito, que lá pelo menos tinha comida. Lá pelo Cebola e alho. Lá eu sabia o que tinha. Lá eu sabia que tava bom, tava... Aí você quer voltar pra mediocridade. Eu prefiro ficar na merda do que passar o desconforto de ir para a bênção. Você decide até quando ou quando a sua vida vai ser difícil. Exato. Por quanto tempo? E aí, às vezes, a gente prefere um menos difícil para sempre do que um mais difícil por um período. Exato. E então, eu diria, o primeiro passo é esse.
É lutar contra a sua mente que vai tentar te sabotar. E para isso você tem que se preparar para quando esse dia difícil vier. Se munir de pessoas, cuidar com quem você anda. Isso é muito sério. Como o ambiente onde você está inserido determina os seus resultados. As pessoas com quem você anda, os papos que você escuta, as mesas que você senta, os papos dos quais você se alimenta. Porque assim, olha que engraçado. Meu Deus, podcast a gente sempre acaba expondo umas coisas que não deveria, né? Mas assim, o meu marido, ele tinha uma mente muito escassa. Pela idade, com quem viveu, o tipo de conteúdo que se alimentava. Uhum. E a gente tava com um amigo dele, e meu marido viveu essa transformação incrível. Ele viveu uma transformação incrível de mentalidade. E a gente falou que eu queria comprar uma Volvo, que é o meu sonho, o carro dos meus sonhos. E esse cara, não, pra que uma Volvo? Esse carro depois, quando você for querer vender, não vai nunca dar bom negócio, porque o seguro é muito alto, porque gasta demais. Ai, essa é a realidade dele, é o mundo dele. Sim. E meu marido, na hora, rebateu e falou assim, mas quem disse que eu vou precisar fazer bom negócio quando eu for vender? Eu inteiro, pago, compro outro e tá tudo certo. Uau. Aham. Ele, quem disse que eu tenho que pensar em carro que economiza ou não, que segura é caro ou não? Eu cansei de viver por aquilo que é um bom negócio. Eu quero escolher o que eu quero, o que eu tenho vontade. Ter o poder da escolha, ser dono de si. Não escolher pelo bolso. Escolher pelo que eu quero. Só que eu olhei dele, eu assustei. Quer dizer, porque aquilo eu vi dois polos aqui. Um amigo com uma visão de como eram as coisas, como ele ia ver, e de repente ele com uma nova visão. A transformação do ambiente. Ele parou de andar com essas pessoas, com esses pensamentos, e agora ele tá um homem diferente que pensa diferente. Só que aí talvez, Pamela, você esteja pensando assim, Bruna, mas como mudar um ambiente? Eu moro num bairro de periferia. Ou eu moro numa família escassa. Eu não tenho acesso às pessoas com mentalidade próspera, né? Porque pode acontecer. O que eu faço? A internet tá aí. Exatamente. Você pode não sentar aqui com a gente numa roda dessa por enquanto. Mas e o conteúdo que você se alimenta no YouTube, no Instagram, no TikTok? Quem são as pessoas que você ouve? Ai, pera, vou tirar o branco. O que você tá consumindo? É, exatamente. Né? A pergunta é essa, você tá consumindo o quê? Porque você vai ser a média desses conteúdos que você consome. Sim. E aí, você consegue mudar o seu ambiente? Porque assim, uma pergunta que eu recebo muito na caixinha, né? Como mudar o meu ambiente se uma das pessoas mais tóxicas na minha vida hoje é meu marido ou minha mãe? Acontece muito. Não tem como romper relacionamento com a minha mãe ou até com o meu marido, né? Que a gente não levanta bandeira de divórcio. Sim. Mas você pode se alimentar de um ambiente diferente, próspero e saudável fora, que é na internet. Se fortalecer e ser agente de transformação nesse ambiente que você está inserido. Que foi o que eu fiz. Não que meu marido fosse tóxico, mas meu marido era escasso, ele era cheio de crença limitante, tirava um monte de sarro. Esses papinhos de coach. Tirava muito sarro. Não gostava de assistir vídeo, curso, ler livro, nada disso. Eu tive que ser um agente de transformação dentro da minha casa. É mais difícil? Sim. Mas não é impossível. Com certeza. Então, quando você tem clareza de onde você está indo para se manter firme nos dias maus, nesse processo de transformação, de mudança, de ruptura. Quando você começa a mudar o seu ambiente, as pessoas com quem você convive, os papos que você escuta. E aí o terceiro, que é o principal, é a cereja do bolo, é ter atitude. A minha mãe já dizia, filha, na vida tudo é uma questão de atitude. Ninguém consegue parar uma pessoa de atitude. Que vai lá e faz. Eu vou errar, mas eu vou fazer. Vai doer, mas eu vou fazer chorando. Aquele versículo, aquele que vai plantando e chorando, volta colhendo, sorrindo. Perfeito. Por que esse cara planta chorando? Porque tá calor demais? Que ele perdeu alguém? Que ele tá sem esperança? Não interessa. Ele não deixou de plantar. Ele plantou chorando e colheu sorrindo. Atitude, vai lá, faz.
Nem que morra. Como dizem os personal trainer. Vai, faz. Se não morrer, melhora. Vai, faz. Se não morrer, fica melhor, fica bom. Fica bom. Faz. Exato. Se mantenha no foco, faz. Não sei fazer... Uma amiga recentemente me contou que o filhinho dela ia arrumar a cama. Ele, muito pequenininho, braço curtinho, então ele ia, puxava, ia por baixo e saía assim por baixo pra conseguir estender o cobertor e deixar a cama. E ficava horrível a cama. Mas ela não deixava desfazer, falava que lindo, parabéns, tá lá, tá feito. Por quê? Porque senão a gente não pode desmotivar alguém porque não fez perfeito. Uhum. Então tá tudo bem não ser perfeito, o que não pode é parar de fazer. Faz do teu jeito. Isso não pode ser muleta também pra não se desenvolver e não melhorar. Mas o antes feito sempre é melhor do que o perfeito, que não é feito. Meu Deus, que delícia. Sempre, se você... fez, não tá perfeito, mas você fez. Exatamente. Esse papo de perfeccionismo, não acredito não. Pra mim é preguiça. Então vai lá e faz perfeito. Então faz. Não, só faz primeiro. Eu sou muito perfeccionista. Então, ótimo, vai lá e faz perfeitinho, então. Estuda mais, treina mais, se desenvolve mais. Mas a gente é boa de desculpa. Exato. Eu fiz um evento presencial em Alphaville recentemente. E aí eu encontrei uma menina lá, uma aluna minha. E ela é maravilhosa. Porque ela nunca tinha saído da cidade dela. Nunca tinha andado de avião. Nunca tinha viajado. Ela não tinha dinheiro, ela fez das tripas corações pra estar naquele lugar e eu sabia disso porque ela mandou pro suporte falando, olha, eu comprei o ingresso, eu não sei como eu vou, mas eu vou. Quando eu vi ela lá, eu dei um abraço e falei, você tem que entrar pra mentoria, a mentoria custa R$5.000, porque você é maravilhosa, você é ousada. Ela começou a chorar, mas chorar muito, assim. Ela, Bruna, eu na hora do almoço aqui no evento, sentei lá num cantinho e fiquei esperando porque eu não tinha dinheiro nem pra almoçar. Eu vim só com o dinheiro contado pra vir pro evento. De outro estado. Aquilo acabou comigo, sabe por quê? Não de dó dela, de vergonha. De vergonha porque quantas vezes a gente não faz as coisas por motivos muito menores, dão desculpa, mas ela tava lá, sem dinheiro pra comer. Mas tava. Eu vou pagar a passagem. Como eu vou comer, eu não sei, mas eu vou. Porque na vida tudo é uma questão de atitude. Você entende? Sim. Como a gente é falho. Como a gente é pequeno. Como a gente dá desculpas. A gente tem 1 milhão de motivos pra justificar o porquê eu não vivo os meus sonhos. E olha quanta energia a gente gasta pra achar todas essas desculpas em vez de só ir lá e fazer. Um ponto só. Só que você acha que foi fácil pra ela estar lá sem dinheiro pra comer? Mas e os frutos que essa menina vai colher? Ela com certeza foi a pessoa mais abençoada daquele lugar. Eu acredito. Foi a que mais valorizou. Com certeza foi a que não reclamou por causa do atraso das palestras. Com certeza que não reclamou. Inclusive uma outra pessoa com quem eu compartilhei isso falou: amiga, você parou pra pensar? A gente teve um problema com o restaurante lá. Então algumas pessoas não conseguiram comer porque não ficou pronta a comida. Tinham dinheiro e não conseguiram comer. Enquanto ela não tinha dinheiro e conseguiu comer porque alguém abençoou ela. Meu Deus. Alguém foi lá e abençoou ela. Sobre isso. A pessoa do coffee chegou 5 horas mais cedo. Tava lá. Alguém falou assim, mas vamos liberar esse coffee, já que tem tanta gente com problema pra comer, porque o restaurante teve problema, libera esse coffee já de uma vez. Ela foi lá e comeu. É sobre isso, Bruna. Porque Deus provê. Com certeza. Ele sempre provê. Sempre. Mas ela teve que ir até lá pra experimentar esse milagre. Pra fazer, ela teve atitude. Fez a parte carnal dela. Atitude. Atitude é tudo. Não pode escrever. Atitude é tudo nessa vida. Quem tem atitude não padece. Exato. Porque se move. Faz acontecer. Meu amor, muito obrigada. Muito obrigada por esse derramar sobrenatural. Meu Deus, quantas dicas, quantas chaves. Agradeço imensamente você ter aberto a sua agenda para estar aqui. Eu quero mais e mais horas com você. A gente vai ajustar tudo isso de novo para a gente vir falar mais sobre vendas aqui, dar mais dicas. Eu agradeço demais por tudo. Por
por tudo que você fez na minha vida. Eu me lembro, eu olho pra você, eu me lembro depois que você mudou a minha mentalidade, eu colocando whey debaixo do braço e saindo vender pra bater meta, final de mês. É verdade. Foi, gente, eu só tenho a agradecer a você, a sua vida, a todo esse mover que você trouxe pra nós e principalmente a acender essa chama dentro de nós, para as pessoas entenderem que nós somos capazes, tá tudo dentro da gente. Exatamente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com você. Sou muito sua fã, não é de hoje, já falei isso muitas outras vezes pra você, principalmente porque você tem essência e você vive ela. Você vive quem você nasceu para ser. E isso não tem preço. Quantas pessoas morrem sem saber qual era o propósito delas nessa terra. Então, eu sou muito sua fã. Acho tudo incrível o que você está vivendo. E admiro a sua coragem de viver. Porque é preciso coragem para viver. mãe. Não é só sobre sobreviver e passar nessa terra, mas é viver de verdade. Sou muito sua fã. Mergulhar. E admiro demais o seu trabalho. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Esse foi mais um tempo de extrema qualidade de cast com essa maravilhosa. Gente, até o próximo episódio. Um grande beijo.